Olá! Hoje vamos dar início a uma série de ATPC com o tema Boas Práticas. Mas afinal, o que são boas práticas? Boas práticas é uma expressão derivada do inglês best practice, a qual denomina técnicas identificadas como as melhores para realizar determinada tarefa. E nós, enquanto professores, porque é a área que nos interessa, então não vamos ficar falando de outras áreas. Bem sabemos que não há uma receita pronta da melhor aula do mundo, até porque já está mais do que provado que aquela escola que transmite informações prontas e exatas há décadas deixou de ser um símbolo de excelência em educação. E, infelizmente, muitos ainda insistem nesse sistema arcaico e ineficiente. A escola ideal reflete a sociedade do conhecimento. A construção do conhecimento permite que pessoas não se curvem a informações duvidosas e sem fontes, e sim aprendam a fazer suas leituras, comparações, reflexões, análises que permitam uma formação integral, dando a ela autonomia para seguir o seu caminho e suas convicções. E para formar essas pessoas, que perfil de escola precisamos? Precisamos de uma escola que visa essa formação integral dos estudantes, para que na sua vida social sejam capazes de se tornar transformadores das realidades em que vivem. Se analisarmos as escolas públicas do mundo, vemos que somente houve progresso social quando adotado novos sistemas públicos de educação, tendo a educação integral e humanizada como parte das políticas públicas. No ranking dos melhores países do mundo em educação, temos a Polônia, que segue à risca sua Constituição, e o acesso à educação é universal, igualitário e gratuito. A Alemanha, que apesar de ainda utilizar a meritocracia, dá plenas condições para que todos os estudantes tenham os mesmos acessos, não discriminando ninguém por sua condição social. A França, que é conhecida mundialmente pelo seu sistema de educação inclusiva. A Suécia, que é um dos países que mais investe em educação no planeta. O Reino Unido, que garante ensino em tempo integral e dá ajuda de custo a jovens que precisam trabalhar e estudar. No Canadá, tem uma educação descentralizada, onde cada estado possui autonomia para administrar, mas que trabalha perfeitamente, formando forças de trabalho mais qualificadas do mundo. A Finlândia não setoriza ensino. Eles pegam um mesmo assunto e este passa por análises sobre diferentes pontos de vista, envolvendo todas as disciplinas. Nas escolas que atuamos, muitas de nossas ações diárias vêm carregadas de técnicas que um dia vivenciamos e que se tornaram práticas do nosso cotidiano. Algumas delas a gente vem replicando, porque simplesmente replicamos e por algum motivo nos adaptamos a elas. Algumas com certeza dão muito certo, outras nem tanto. O que é normal e humano. Não tem nenhuma máquina aqui em forma de professor. E são vários os motivos para isso. Falta de material, falta de espaço físico, falta de investimentos, salas superlotadas ou mesmo o descontentamento pelo não reconhecimento ao trabalho realizado comum na classe de professores no Brasil. A soma desses fatores se tornou o fator determinante que tem contribuído para a vivência de algumas das situações críticas do cotidiano escolar. No caso da disciplina de educação física, foi criada uma cultura social distorcida sobre o desenvolvimento e conteúdo dessas aulas, que infelizmente resumiram práticas tão importantes para o desenvolvimento humano a ações
meramente recreativas. Temos hoje em nossas escolas estudantes que se mostram cada dia mais desinteressados, desestimulados, algumas vezes até violentos, e que infelizmente formam uma grande bola de neve nesse caos. E quanto mais essa cultura negativa sobre a escola e as aulas de educação física for fortalecida, mais complexo fica modificar essa realidade. E quando isso acontece, o que fazemos? É aí que entra boas práticas. Muito além das técnicas, as boas práticas permitem que muitas ações do dia a dia sejam adaptadas, readaptadas, alteradas, ajustadas, de forma que a melhor ação possível seja aplicada para atender a necessidade daquele público específico que estamos trabalhando. Como então desenvolver essas boas práticas? Primeiro de tudo, conheça seus estudantes. Não dá para começar a desenvolver qualquer projeto se não souber as características do público com o qual você vai trabalhar. Então, facilite o diálogo entre você e os estudantes, assim como o diálogo entre os próprios estudantes. Com algumas intervenções, o professor ajuda os estudantes a debaterem, expressarem opiniões e formularem argumentos próprios, a partir do posicionamento dos colegas. Isso aproxima a escola da realidade deles. O professor faz a mediação e coleta informações riquíssimas para desenvolver novas práticas. Verifique aqueles estudantes que possuem dificuldade de aprendizagem ou falta de conhecimentos prévios. É essencial acompanhar estudantes com dificuldade de aprendizagem. Quando o acompanhamento é sistemático e constante, ele vira um termômetro e um caminho para aprimorar a qualidade da educação na escola. Isso também permite planejar atividades que oferecem diferentes oportunidades de aprendizagem aos estudantes com mais dificuldade. O conhecimento e contextualização dos conteúdos é um dos pontos que permitem aos estudantes se manterem estimulados. Deixe os estudantes fazerem parte da solução dos problemas. Nessa resolução coletiva de situações-problemas, os professores fazem a mediação das discussões, mobilizam saberes já trabalhados e instigam os estudantes a raciocinar. Eles irão percebendo aos poucos que podem fazer parte da solução e não dos problemas da escola. É importante que suas opiniões sejam levadas em conta e os argumentos equivocados sejam esclarecidos e reavaliados por eles. Estimule a pesquisa. Questione esses estudantes para que busquem novas informações. Coloque assuntos polêmicos, atuais e recorrentes e peça para que busquem através de pesquisas na internet ou o que é falado nas mídias sociais sobre os assuntos. Isso permite que os estudantes se conscientizem do mundo real e permite diálogos elaborados sobre os assuntos. Isso ajuda, inclusive, a desenvolver competências leitoras, auxiliando esse processo de multidisciplinaridade. E para fechar, um fator muito importante. Leve tudo para a prática. Promova experimentos. Deixe o estudante levar o seu conhecimento à prática. A prática permite que o estudante seja parte do experimento e possibilita despertar o interesse pela ciência de forma geral. Possibilitar a compreensão dos fenômenos que regem as transformações do mundo é ponto essencial para manter o estudante interessado, propondo um entendimento concreto dos conteúdos propostos. É muito positivo quando professores se envolvem em um projeto de boas práticas. Quanto mais professores envolvidos em boas práticas, mais amplo será o resultado. Mas para implantar essa nova educação a qual almejamos, se faz necessário acreditar nela e acreditar que mudanças significativas podem acontecer a partir dessas práticas. Porque muitas vezes os estudantes perdem o interesse pelas aulas.
porque em muitas situações ele não se sente parte dela, não se encaixa e não vê perspectivas imediatas em suas vidas. Por esse motivo, a contextualização é indispensável. Mas não há nada melhor para entender esse processo do que ver ações que deram certo. Veja essa experiência ocorrida em uma escola municipal em Realengo, Rio de Janeiro. A gente começa a edição de hoje da Rede Escola especial Dia dos Professores, indo até a Escola Municipal Átila Nunes, em Realengo, na Zona Oeste Carioca, para conhecer o projeto que deu ao professor José Marcos de Assis o título de Educador do Ano pelo Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Victor Tivita. Ao lado da professora Ana Beatriz Ramos, ele decidiu usar letras da MPB para contextualizar situações do cotidiano e também ampliar a visão de mundo dos estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental. As turmas adoraram e muitas coisas boas têm acontecido por lá por conta disso. Eu fui ver bem de perto esse projeto. A música Geni e o Zeppelin faz parte do musical Ópera do Malandro, de Chico Buarque de Holanda. Ela conta a história de Geni, que por ser diferente, era humilhada e agredida pelas pessoas. Até que um poderoso Zeppelin surgiu nos céus e seu comandante exigia os favores dela para não destruir a cidade. Todos que a agrediam agora lhe imploravam para aceitar o assédio e salvar a cidade. Resignada, Geni aceitou. Eu sou José Marcos, professor de História da Rede Municipal. Estou fazendo um projeto que fala sobre identidade, que fala sobre a necessidade de valorização do aluno, do universo dele, do que ele é. Esse trabalho, na verdade, é desenvolvido com a professora Ana Beatriz, que também é professora de História da escola. Nós perdemos um ex-aluno nosso, perdemos para drogas. Então, naquele momento, a gente conseguiu perceber que precisava fazer alguma coisa além do que era o conteúdo. Trazer alguma perspectiva de vida para poder dar um futuro, ou pelo menos dar uma noção de que a vida pode ser ter um caminho diferente para essas crianças. Mostrar para eles que eles têm que ser protagonistas do futuro deles. Então, pessoal, quando a gente trabalhou a lógica da Geni, a gente leu o texto, vocês aprenderam que a Geni é uma mulher travesti. E a gente começa a perceber um pouquinho como é que são essas pessoas marginalizadas na sociedade. A gente fala de invisibilidade. E aí a gente tem uma lógica de tacar pedra, de ofender, de humilhar, mas em que momento o jogo vira? Chega um dirigível, chega um Zeppelin, ela faz o quê, Ju? Ela salva a cidade. Então, se a gente for imaginar essa lógica de invisibilidade, a gente trabalha com o quê? Tem determinados lugares que não esperam que vocês cheguem. Existem determinados lugares que dizem que não são para vocês. Parece com a Geni também. Ela, na verdade, ela não é bem-vinda naquele lugar, ela não é bem vista naquele lugar, mas quando precisam dela, é. A gente resolveu começar a falar da questão do empoderamento, da busca de identidade, da percepção de quem eles são e de uma ampliação de mundo de uma maneira geral. É a compreensão de que eles precisam tomar posse de lugares que antes lhes eram negados. A cada música comentada, os meninos e meninas foram estimulados a escrever. De todos os textos produzidos em sala, vários foram selecionados e reunidos neste livro, lançado com tarde de autógrafos e tudo. Dentro do ônibus, me sinto em um navio negreiro, pois todos me olham feio. Parece que todos são da realeza. Será que me olham assim porque os meus nunca teriam título na nobreza? Ou me falta beleza? A crítica que eu quis fazer foi que, pessoas da favela, de comunidades, indo para lugares nobres, onde só moram pessoas ricas, com dinheiro assim, eles são sempre levam muito preconceito. Isso me indigna e fez eu escrever esse poema, essa poesia. Eu nunca me sonhei escrevendo um livro, participando de um livro ou de um projeto desse. E esse projeto foi incrível com a ajuda desses professores, que sempre estão ali com a gente, apoiando e incentivando a gente a conquistar tudo que a gente quer. Essa atividade é parte do projeto As Caravanas, Limite da Visibilidade, vencedor do Prêmio Educador Nota 10, edição 2018. Olha, eu já fui premiada quando a gente percebeu o brilho nos olhos deles. Quando o livro deles foi lançado e a alegria deles ali, aquilo ali foi o grande prêmio pra gente. E a cada dia, no que eles vão melhorando e que eles vão gostando do trabalho, isso não paga. Isso não tem como você mensurar
o que traz de benefício para a gente, não só como professor, mas como ser humano. Aproveitando então a deixa, vou indicar o filme Escritores da Liberdade. Assistam, vale muito a pena. Realengo é um bairro periférico da cidade do Rio de Janeiro. Ela dá para qualquer um. Contida na letra, transforma o tom pejorativo e aproxima os estudantes da realidade em que eles vivem todos os dias. Dessa forma, foi possível aproximar a realidade desses estudantes, incorporando elementos históricos, elementos da língua portuguesa, entre tantos outros, contribuindo para a compreensão dos conteúdos pedagógicos. Mas com certeza vocês querem um exemplo voltado à educação física, correto? Não, tudo bem. Vamos ver agora um projeto desenvolvido na Escola Estadual Pedro II, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa é a Escola Estadual Pedro II. A nossa escola é tombada pelo IF e o nosso espaço não conta com quadros convencionais. Aqui, a nossa aula de educação física é bem diferente. Aqui no Pedro II, a gente chegou em 2010 e a grande dificuldade era tentar colocar uma educação física de qualidade aqui dentro desse espaço. Uma outra experiência, né? Pois, porque eu estudava em escola particular, a única coisa que a gente fazia era jogar futebol, e peteca e handball. Então a nossa missão era desenvolver uma educação física de qualidade aqui, com a ausência desses esportes. Então a gente precisou buscar outras práticas que também são da educação física, mas que não são convencionais na escola. Como, por exemplo, a ginástica artística, a gente trabalha também o pilates, a gente trabalha o jiu-jitsu. E não só na parte assim prática, sabe? Ela sempre passava a teórica, o porquê daquilo. Sempre tinha uma coisa por trás, aquela essência. Então, assim, foi uma coisa totalmente diferente e, assim, bem legal. Tem prova, trabalhos. Eu acho que além de envolver o corpo, envolve a mente. A gente pensou num sujeito mais adequado para essa sociedade. O que é carente hoje para esse sujeito enquanto corpo, né, que precisa ser educado na escola para ele conseguir se socializar adequadamente, buscando principalmente a qualidade de vida. Então, a partir dos questionamentos dos alunos, a gente foi montando também a programação. Ela não veio pronta. Isso afetou a forma como eles enxergam a disciplina. Ela trabalha também a parte da nutrição, trabalha também a parte da concentração. Isso traz para o aluno ganhos também para as demais disciplinas, não só para a educação física. Eu levei essa área emocional para minha vida através dos palcos, quando eu danço. Hoje eu quero ser um bailarino profissional, mas também, além disso, quero ser um professor de educação física e levar esse conhecimento a essa nova geração. Então, o que a princípio era uma limitação, acabou que virou uma marca da escola, né? Se lembra muito da educação física daqui, né? Dos professores, eles conseguiram trabalhar essa limitação e transformar isso num motivador, numa forma de buscar novas ferramentas de trabalho. Parece uma escola dos sonhos, não é? Mas mesmo com toda essa estrutura, viram que antes desse projeto não havia uma ação expressiva nas aulas de educação física? Não adianta também ter material se não existe um projeto de ensino. Por isso, vamos relembrar alguns pontos destacados nesse vídeo. A primeira dificuldade encontrada nessa escola foi a de introduzir uma educação física de qualidade, visto que antes desse projeto as aulas se rendiam a meras práticas recreativas, desprovidas de contextualização. 2. Os estudantes estavam adaptados a verem a educação física como um momento de jogar futebol, peteca, handball e nada mais. 3. Com base na coleta de informação feita com os estudantes, a professora buscou prática que não se resumisse às já tão exaustivamente praticadas, buscando atividades não convencionais. 4. Ginástica artística, pilates, jiu-jitsu foram exemplos de atividades inovadoras e executadas normalmente pelos estudantes por terem sido devidamente contextualizadas. 5. A parte teórica e as rodas de conversa permitiram com que os estudantes entendessem o que eram essa atividade e por que praticá-las, levando sentido às suas práticas. 6. Conheceram os estudantes.
viram suas carências, suas necessidades e levaram em conta para que a realidade e o conhecimento de cada um fosse considerada no desenvolvimento do projeto. 7. O foco nunca foi transmitir informações, mas sim preparar o estudante para viver em sociedade. 8. Os questionamentos dos estudantes também se transformaram em conteúdos a serem desenvolvidos nas aulas. 9. Os planos de aula não surgiram do nada. Eles foram sendo estruturados com base em todas as informações coletadas e estrutura que a escola possuía e não era utilizada. 10. Os estudantes mudaram a forma como viam as aulas de educação física, e essa disciplina passou a ter um propósito, até então desconhecido para eles. 11. A educação física foi desenvolvida para se trabalhar corpo e mente. 12. O desenvolvimento socioemocional permitiu que atitudes de preconceito fossem banidas pela compreensão dos elementos que geravam preconceito. 13. Educação física virou símbolo de qualidade na educação, mudando um contexto social. 14. Reavaliar os objetivos das aulas de educação física permitiu que uma nova perspectiva fosse criada e nova cultura fosse desenvolvida. Pois é, você deve estar se perguntando, será que a nossa PCNP não teria um exemplo mais próximo, algo assim dentro da realidade da nossa cidade? Ou melhor, será que a nossa PCNP já desenvolveu algum projeto assim? E se você se fez essa pergunta, tem total razão. Nada mais justo do que mostrar um projeto que eu desenvolvi. Afinal, seria muito fácil sugerir que os outros desenvolvam projetos sem que eu nunca tenha feito nenhum, né? Então, eu quero apresentar para vocês agora o projeto Tiro com Arco na Escola. Projeto Tiro com Arco na Escola. O projeto Tiro com Arco na Escola foi considerado inovador em território nacional. Essa modalidade é pouco difundida devido ao alto custo para a sua execução. Porém, foi possível desenvolver esse projeto na Escola Estadual Gustavo Marcondes, em Campinas, São Paulo, no ano de 2014, utilizando recursos artesanais para a confecção dos acessórios e arcos. A confecção de equipamentos utilizando tubos de PVC, embalagens de amaciante e corda de varal possibilitou a inclusão dessa modalidade, bem como a inclusão de estudantes, o que acarretou uma mudança significativa nos resultados acadêmicos e socioemocionais dos estudantes participantes. E como construir um arco? É necessário um cano de PVC de 22 mm para água quente e fria. Essa peça possui 3 metros de comprimento, sendo possível construir 2 arcos. Um pedaço de madeira. Pode utilizar um pedaço de cabo de vassoura torneado. Em cada extremidade do tubo deverá ser colocado para dar maior sustentação e evitar quebra precoce do cano. É necessário, após colocado no tubo, fazer um corte para fixar a corda do arco. Corda de nylon número 3. Um lacre de segurança, utilizado como suporte da flecha. Itens de segurança também são importantes. O protetor de braço é feito com elásticos e recorte de embalagem de amaciante de roupas, ou similar. O protetor de dedos pode ser feito com couro ou napa e um pedacinho de madeira para o encaixe. O alvo pode ser um saco de feno, ou mesmo estepe em EVA ou borracha, utilizada em academias. Somente as flechas deverão ser industrializadas, mas elas podem ser encontradas em lojas especializadas, esportivas ou mesmo na internet, a preços bastante acessíveis. Depois de iniciado o projeto, a repercussão foi ampla. Começou nos jornais locais e acabou se estendendo para todo o estado. Depois, foi ampliando e ampliando e ampliando, até se tornar um exemplo nacional, chegando a ter cobertura por grandes meios midiáticos, jornalísticos e esportivos, incluindo essa reportagem a seguir.
Você já conheceu aqui no Bom Dia o Marcos Vinícius, brasileiro de apenas 16 anos, que é vice-campeão mundial de tiro com arco. Em Campinas, no interior de São Paulo, ele visitou um projeto que investe nessa modalidade olímpica, antigamente chamada de arco e flecha. Emily já sabe o que quer ser quando crescer. Atriz, veterinária e atleta. Uma das escolhas já começou a virar realidade. Aos 11 anos, ela e os colegas aprendem numa escola municipal de Campinas um esporte que foi inspirado nos livros de história. As aulas de tiro com arco foram a ideia da professora de Educação Física Joyce Simões, auxiliar técnica da seleção brasileira, que usou a criatividade para acertar o alvo. Aqui a gente utiliza um cano de PVC, aqui a gente utiliza uma corda de nylon comum, aquelas cordinhas de varal, né, que o pessoal é acostumado. Aí aqui no caso tem a dedeira, né, que esse aqui a gente fez com napa e um pedacinho de madeira para poder proteger a mão do atleta na hora de puxar a corda. O projeto começou esse ano e os iniciantes receberam um incentivo e tanto. A visita de atletas da seleção brasileira de tiro com arco. Entre eles, Marcos Vinícius, medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude disputado na China. Aos 16 anos, Marcos Vinícius é um talento precoce do esporte. Foi o arqueiro mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo e ficou com a medalha de prata. É um atleta que tem muito a ensinar, com palavras e principalmente resultados. Além de aprender com o mestre, Emily experimentou o arco profissional de R$6.000. Bem diferente daquele de PVC. E aí, muito difícil? É. Por quê? Porque esse arco é muito pesado. E será que ele consegue atirar com a sua? De PVC? Não sei. Já tinha atirado com uma de PVC? Não, PVC não. Primeira vez? Primeira vez. O que você tá achando aí? Ah, é diferente, né? Mas... Muito leve? É, bem leve, né? A diferença sem mira é muito complicado, assim. Até quando você vai praticar o tiro com arco? Pra sempre. O Marcos Vinícius começou no tiro com arco há 4 anos e o grande objetivo dele é conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Tá vendo? E os índios atiram com isso, que a gente chama de arco e flecha. É um arco mesmo, um pouquinho diferente, né? Não é de PVC nem aquele profissional. Arco pra gente é novidade, né, gente? Pra gente que é leigo no assunto. Acerta um peixe à distância, pra você ver. Né? Mas não é só isso. O mais importante aconteceu dentro da escola. No portfólio de acompanhamento individual adotado pela escola, aponta que no primeiro semestre, quando foi implantado o projeto, havia 91 registros de conduta negativa, o qual incluía atos de violência, descompromisso com as atividades acadêmicas, entre outros. No segundo semestre, esse número caiu expressivamente, sendo computadas 32 ocorrências, porém, sem apresentar nenhum ato de violência. O desempenho acadêmico também melhorou. De 111 estudantes com notas abaixo da média no primeiro semestre, caiu para apenas 38 no segundo bimestre. Para quem tem interesse em desenvolver esse projeto, esses resultados, bem como a confecção dos arcos, poderão ser encontrados em trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Ciências da USP, disponível na descrição desse vídeo. É isso aí. No próximo vídeo, vamos dividir com vocês as boas práticas desenvolvidas pelos professores de Educação Física da Diretoria de Ensino Campinas Leste. Preparem-se, porque vem muita coisa boa por aí. Muito obrigada e até a próxima.